Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Franchetti e você está no canal Tarefa em Casa. Eu vou trazer para vocês duas aulas sobre corrente elétrica, abordando um pouco de teoria e resolução de problemas. Aproveitem a aula e bons estudos! Pessoal, então vamos para a nossa primeira videoaula sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas. A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial elétrico, ou seja, se eu não tiver uma diferença de potencial em um condutor, eu também não vou ter a corrente. As partículas portadoras dessas cargas, elas estarão ali no condutor, mas eu só consigo estabelecer uma corrente elétrica a partir do momento em que nesse condutor forma-se uma DDP, uma diferença de potencial. E a corrente elétrica também é explicada pelo conceito de campo elétrico formado entre duas cargas, uma positiva e uma outra negativa. Observe essa imagem que nós temos aqui um circuito onde temos uma bateria, que é uma carga geradora, temos aqui um condutor e nesse lado direito temos aqui uma chave que vai ligar ou desligar esse circuito. Essa imagem, ela traz o condutor como se ele tivesse sido ampliado. Observem que dentro desse condutor temos aqui os elétrons, as partículas portadoras de cargas elétricas. Observem que eles estão aqui completamente desorientados, cada um seguindo em uma direção. Como essa chave está aberta, eu não tenho nesse condutor uma diferença de potencial. Quando nós ligamos essa chave, os elétrons livres eles tendem a se deslocar no sentido da carga positiva, porque eles têm cargas negativas. Então, positivo com negativo são sinais opostos e eles se atraem. Então, olha só, a partir do momento que nós ligamos essa chave, o que vai acontecer com esses elétrons que estavam todos desorientados? Olha só, ligou-se a chave aqui do lado direito e os elétrons começaram a percorrer o condutor de forma ordenada, ou seja, fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas é o que define corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela só se estabeleceu a partir do momento em que foi ligada essa chave e nesse condutor passou a ter uma diferença de potencial, uma tensão, como muitos falam, ok? Bom, eu vou falar para vocês de dois tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada. A contínua é quando o movimento das cargas que compõem a corrente é constante, ou seja, não varia no decorrer do tempo. Quem nos fornece esse tipo de corrente? As baterias e as pilhas, elas que fornecem a corrente contínua. Então, nós temos aqui o gráfico para entender melhor. Observe que no decorrer do tempo, a corrente ela permanece constante, ou seja, ela não aumenta e nem diminui. Em qualquer unidade de tempo que eu for medir essa corrente, ela vai continuar a mesma. Já a corrente alternada é quando o movimento das cargas que compõem a corrente é variável, ou seja, ela varia no decorrer do tempo. É a corrente que chega nas tomadas de nossas residências, ok? Então nós temos aqui o gráfico da corrente alternada. Observe que conforme o tempo vai passando, essa corrente ela vai se alternando. Em alguns momentos ela está maior, em outros momentos ela está menor. Então, para cada ponto que eu pegar aqui desse período, eu vou encontrar aqui uma corrente diferente, ou seja, ela se alterna, ela vai se alternando conforme o tempo vai passando. Matematicamente, a definição de corrente elétrica é dado pela equação I igual ao módulo da carga dividida pelo tempo. A intensidade da corrente é a razão entre a carga que passa por uma secção transversal de um fio e o tempo para que essa carga passe por essa secção transversal desse condutor, ok? Então, olha só, I é a intensidade da corrente elétrica e a sua unidade de medida é ampere. O Q é o módulo da carga elétrica que passa pelo condutor e a sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb, representado pela letra C. E o ΔT é o tempo necessário para que a carga percorra a secção transversal de um condutor. E a unidade de medida de tempo no sistema internacional é o segundo, representado pela letra S. Eu trouxe um exemplo para fixar essa equação. Pela secção reta de um condutor passam 6 coulomb de carga por minuto. Determine a intensidade da corrente elétrica nesse condutor. O primeiro passo é transformar essa unidade de tempo. O tempo deve estar em segundos, então 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora, aplicando
a equação matemática da corrente elétrica, nós temos que o I é a razão entre o módulo da carga e o tempo. Substituindo os valores que nós temos, I é igual. O módulo da carga é de 6 coulombs. Observem aqui que nós temos 6 coulombs. Dividido por 60 segundos, que é o tempo. Não esqueçam que a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então, I é igual a 6 dividido por 60. 6 dividido por 60 é igual a 0,1. A intensidade da corrente nesse condutor é de 0,1 ampere. Pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula sobre corrente elétrica. Espero ter colaborado para que vocês sanassem suas dúvidas sobre o tema. Se vocês gostaram da videoaula, não deixem de curtir, de dar o seu like, compartilhar o canal Tarefa em Casa em suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, não deixe para depois. Aproveite, se inscreva e não esqueça também de habilitar o notificador para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Tarefa em Casa. Só não deixe de assistir a próxima videoaula sobre corrente elétrica. Eu vou trazer aí alguns exercícios para fixar bem esse assunto e você ficar craque na hora que você se deparar com exercícios sobre corrente, beleza? Pessoal, aquele abraço, eu aguardo vocês em uma próxima videoaula.